Olá! Seja bem-vindo ao canal Herança de Gigantes. Antes de tudo, nos apoie com seu like, se inscreva e compartilhe, para que mais pessoas descubram essas histórias que atravessam o tempo. Agora, acomode-se, respire fundo e permita-se viajar. Alexandre o Grande, o homem que quis ser um deus. O nascimento de uma lenda. Feche os olhos e imagine o som distante de tambores ecoando entre as montanhas da Macedônia. O vento sopra frio, carregando o cheiro da terra e da guerra. E, no horizonte, um império ainda não nascido, aguarda o toque de um jovem destinado à eternidade. Alexandre nasceu em Pela, capital da Macedônia, no verão do ano 356 a.C. Filho do rei Filipe II e da rainha Olímpia. Cresceu em um ambiente marcado por poder, ambição e presságios divinos. Conta-se que, na noite em que veio ao mundo, o templo de Ártemis em Éfeso, um dos grandes monumentos da antiguidade, foi consumido por chamas. Os sacerdotes diriam depois que o fogo anunciava o nascimento de alguém que incendiaria o mundo. Desde cedo, Alexandre demonstrou inquietude. Era curioso, impaciente e dotado de uma inteligência rara. Enquanto outras crianças brincavam nas praças de Pela, ele buscava entender os mistérios dos deuses e o destino dos homens. Sua mãe, Olímpia, era uma mulher intensa, religiosa, mística e profundamente devota aos ritos dionisíacos. Ela dizia que Alexandre não era apenas filho de Filipe, mas descendente direto de Zeus. Essas palavras ecoariam para sempre na mente do jovem príncipe, moldando sua visão de si mesmo como alguém escolhido pelos deuses. O pai, Filipe II, era o oposto. Um guerreiro pragmático, disciplinado e estrategista. Sob seu comando, a Macedônia se tornou uma potência militar, unificando cidades e tribos antes inimigas. Filipe via em Alexandre não apenas um herdeiro, mas uma ferramenta do destino. Quando o menino tinha cerca de 10 anos, recebeu um presente que mudaria sua vida. Um cavalo selvagem, chamado Buceto. O animal era indomável, ninguém conseguia montá-lo. Mas Alexandre observou. Notou que o cavalo se assustava com a própria sombra. Com calma, girou o animal em direção ao sol e montou. Diante dos olhos atônitos do rei, o menino dominou o cavalo e cavalgou pelo campo. Filipe, emocionado, disse: "Meu filho, procura um reino que esteja à tua altura, porque a Macedônia é pequena demais para ti." A partir desse dia, pai e filho entenderam que o mundo seria o palco de uma única história. E essa história começava ali. Alexandre foi educado pelo filósofo Aristóteles. O mestre via no jovem algo além de inteligência. Via uma chama insaciável por conhecimento. Durante anos, estudou filosofia, medicina, retórica, poesia e política. Aprendeu sobre a natureza das coisas e o ideal grego de virtude. Mas, acima de tudo, aprendeu a questionar, a não aceitar o óbvio, a ver os deuses e os homens como partes de um mesmo tecido, que podia ser moldado pela vontade. Sob a tutela de Aristóteles, Alexandre conheceu o conceito de areteca, a excelência em tudo que se faz. Esse ideal o guiaria até o fim da vida. Enquanto muitos viam a glória como poder, ele a via como imortalidade. Ser lembrado era vencer a morte. Quando completou 20 anos, a tragédia bateu à porta. Filipe foi assassinado durante uma cerimônia pública. O rei que unificara a Grécia tombou pelas mãos de um guarda. E o jovem Alexandre, diante do corpo do pai, jurou, com voz firme e olhar de fogo: "Continuarei o que começaste, e irei além do que usaste somente." Naquele instante, o príncipe se tornava rei, e o mundo começava a mudar. Mas antes de marchar, Alexandre precisou consolidar o trono. As cidades gregas tentaram se libertar da autoridade macedônica. E ele, ainda jovem, mostrou que não herdara apenas o título, mas o comando. Marchou sobre Tebas e destruiu a cidade quase por completo. Foi um aviso, um recado gravado no eco das ruínas. Quem se opuser, enfrentará o destino. Os gregos compreenderam. A paz, ainda que imposta pela força, havia retornado. Nos meses seguintes, Alexandre olhou para o leste e viu o grande império persa, um colosso que se estendia até onde o sol nascia.
Ele sabia que o destino chamava além das fronteiras. Não bastava ser rei da Macedônia. Era preciso ser senhor do mundo conhecido. E assim, com pouco mais de 20 anos, Alexandre partiu rumo à história. O chão sob seus pés seria o palco de uma marcha que atravessaria 3 continentes. E cada passo ecoaria por milênios. O jovem conquistador e a primeira glória. O sol nascia sobre as águas do Helesponto, e diante dele, Alexandre ergueu os olhos e murmurou palavras que misturavam fé e ambição. Com um gesto simbólico, lançou uma lança sobre o solo da Ásia, declarando que aquele continente seria conquistado pela espada macedônia. Era o início de uma das campanhas mais extraordinárias da história da humanidade. O exército de Alexandre era pequeno, pouco mais de 30 mil homens. Mas sua disciplina, sua fé e a liderança quase mística do jovem rei fizeram dele uma força imparável. O primeiro confronto veio às margens do Rio Grande. Ali, as tropas persas esperavam confiantes, mas Alexandre não hesitou. Montado em bucéfalo, avançou sobre o inimigo com o sol refletindo em sua armadura. E quando o choque das lanças ecoou, a lenda começou a nascer. Os persas, em número muito maior, foram surpreendidos pela coragem e velocidade do ataque. Atravessando o rio sob uma chuva de flechas, Alexandre lutou na linha de frente. Foi ferido, mas continuou a lutar. Ao final do dia, o campo estava tomado, e os generais persas, mortos ou fugidos. O jovem rei mal havia completado 22 anos, e já se tornava um nome que inspirava temor. Após Grânico, as cidades gregas da Ásia Menor começaram a abrir seus portões. Algumas se renderam, outras celebraram sua chegada. Alexandre, em vez de impor destruição, mostrou clemência. Restaurou democracias, aboliu tiranos. E, com isso, ganhou não apenas batalhas, mas corações. Ele entendia que conquistar territórios não bastava. Era preciso conquistar mentes. E ali, na fronteira entre o mundo grego e o persa, nascia também uma ideia que o acompanharia até o fim: a união dos povos sob o mesmo ideal. No caminho, Alexandre chegou à cidade de Górdia. No templo local, havia um nó antigo, feito com cordas tão entrelaçadas, que, segundo a lenda, ninguém seria capaz de desatá-lo. Dizia-se que aquele que o desfizesse se tornaria senhor da Ásia. Alexandre olhou para o nó, sorriu, e, em silêncio, desembainhou sua espada. Com um único golpe, cortou o nó em 2 partes. Os sacerdotes ficaram atonitos, e o jovem rei, com olhar sereno, apenas disse: "O que importa é encontrar a solução." A partir desse dia, a história passaria a chamá-lo de aquele que corta o nó. Um símbolo de decisão e de audácia. Mas o verdadeiro teste ainda viria. Dário III, o poderoso rei da Pérsia, não podia ignorar aquele jovem estrangeiro que ameaçava seu império. Reuniu um exército colossal e marchou ao encontro de Alexandre. Os dois se encontraram nas planícies de Issos. De um lado, o maior império do mundo antigo. Do outro, um exército muito menor, mas conduzido por um homem que acreditava ser o próprio instrumento dos deuses. A batalha começou ao amanhecer. As lanças persas formavam uma parede interminável, e os carros de guerra cortavam o campo com lâminas nas rodas. Mas Alexandre, com sua tática impecável, atacou o flanco esquerdo, liderando pessoalmente a investida. Em meio ao caos, viu o carro de Dário ao longe, e avançou em sua direção. O rei persa, tomado pelo pavor, virou o carro e fugiu. O exército persa desmoronou. A vitória de Issos não foi apenas militar, foi simbólica. Ali, o mundo compreendeu que um novo poder havia nascido. Após a batalha, a tenda real de Dário foi tomada. Joias, ouro, tecidos finos e até a família do rei foram capturados. Mas Alexandre surpreendeu a todos. Tratou a esposa e as filhas de Dário com respeito, recusando qualquer gesto de humilhação. Disse apenas: "Não luto contra mulheres, mas contra reis." A nobreza do gesto correu o mundo, e até os inimigos começaram a ver que havia algo diferente naquele jovem conquistador. Não era apenas um guerreiro, era alguém guiado por um propósito que parecia ultrapassar a compreensão humana.
Nos meses seguintes, Alexandre marchou rumo ao sul. As cidades se rendiam uma a uma, mas uma delas, Tiro, resistiu. Tiro era uma cidade construída sobre uma ilha, protegida por muralhas altíssimas. Os habitantes acreditavam que era impossível ser conquistada. Mas Alexandre não conhecia a palavra impossível. Ordenou que fosse construída uma ponte, ligando o continente à ilha. Por 7 meses, seus homens trabalharam sob fogo inimigo, até que a ponte ficou pronta. Quando o exército macedônio atravessou o caminho artificial, a cidade foi tomada. E Tiro, o símbolo da resistência, caiu diante do impossível tornado real. Ao entrar nos portões da cidade, Alexandre olhou para o mar e, em silêncio, pareceu compreender algo. Seu destino já não era mais apenas o de um rei. Era o de alguém que buscava algo além da glória. Buscava ser lembrado como um homem que se elevou acima dos próprios deuses. Naquela noite, acampado sob as estrelas, ele escreveu em seu diário: há algo maior do que vencer, é jamais se contentar. E assim, enquanto o mundo dormia, Alexandre sonhava com o infinito. O filho de Zeusamo. Depois da queda de Tiro, Alexandre marchou para o sul. Seu próximo destino seria o Egito, a antiga terra dos faraós, dominada havia séculos pelo Império Persa. Mas ali, ele não seria recebido como inimigo, e sim, como libertador. Quando entrou em Mênfis, as multidões o saudaram. Os sacerdotes egípcios o coroaram com honras divinas. Chamaram-no de filho de Amon, um dos maiores deuses do Egito. Alexandre sorriu em silêncio. A ideia de ser um homem tocado pela divindade começava a se tornar real. E o jovem rei parecia acreditar, cada vez mais, nesse destino. Foi então que decidiu fundar uma nova cidade. Uma cidade que unisse o Oriente e o Ocidente, a cultura grega e a sabedoria egípcia. Assim nasceu Alexandria. Escolheu um local com cuidado, uma estreita faixa entre o mar e o lago Mareotis, onde os ventos eram suaves e o horizonte se abria para o Mediterrâneo. Traçou as ruas com farinha, para que os engenheiros pudessem visualizar os caminhos. Mas, segundo a lenda, bandos de pássaros desceram do céu e comeram toda a farinha. Os homens se assustaram, acharam que era um mau presságio. Mas Alexandre respondeu, com serenidade: não, é um sinal de que esta cidade alimentará o mundo. E assim, Alexandria nasceu, um farol de sabedoria, comércio e cultura. Séculos depois, ainda seria lembrada como a cidade dos sonhos de um homem que quis tocar a eternidade. Mas Alexandre buscava mais do que glória. Buscava respostas. Queria saber se os deuses realmente o haviam escolhido. E foi assim que partiu em uma jornada pelo deserto. Cruzou as areias quentes infinitas, até chegar ao lendário oráculo de Siuá. Ali, no coração do deserto líbio, os sacerdotes falavam em nome de Zeus-Amon, uma divindade que unia ao deus grego Zeus ao deus egípcio Amon-Ra. O caminho até o templo foi difícil. Tempestades de areia, fome, sede. Muitos duvidaram que chegariam vivos. Mas Alexandre seguia em silêncio. Parecia guiado por algo invisível. Quando finalmente chegou, os sacerdotes o receberam com reverência. Conduziram-no até a câmara sagrada. E o sacerdote principal fez-lhe uma saudação. O que foi dito jamais seria revelado. Alexandre nunca contou. Mas ao sair, tinha um olhar distante e sereno. Disse apenas: agora sei quem sou. Desde então, passou a se ver, não apenas como rei dos homens, mas como filho dos deuses. E essa crença transformaria sua maneira de viver e de conquistar. Após a visita ao oráculo, Alexandre voltou ao Egito com nova confiança. Ordenou a construção de templos, fortalezas e monumentos em seu nome. E em cada gesto, deixava claro que acreditava em sua própria divindade. Mas havia também um lado humano. Durante as noites no deserto, gostava de olhar as estrelas. Dizia a seus generais: cada estrela é um destino, e eu seguirei até a última delas. De volta à Ásia, recebeu a notícia de que Dário, o rei persa, reunia um novo exército. Seria o maior de todos. Centenas de milhares de homens, cavalos e carros de guerra. Um oceano de soldados, marchando para defender o trono da Pérsia. Alexandre sabia que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida.
mas seu olhar não demonstrava medo, apenas determinação. Disse a seus homens: o medo é para os que não conhecem o próprio destino. Nós somos o instrumento dele. Enquanto o exército marchava pelo Oriente, as noites tornavam-se frias, e o silêncio das planícies parecia pronunciar algo grandioso. Alexandre cavalgava à frente, montado em bucéfalo. O vento agitava seu manto curto, e seus olhos fitavam o horizonte. Era como se visse, não apenas o caminho diante de si, mas a própria eternidade o chamando pelo nome. E assim, enquanto o mundo dormia, o jovem conquistador avançava, não em busca de ouro, nem de glória, mas de algo que talvez nenhum homem pudesse alcançar: a imortalidade. O Senhor da Ásia. O vento soprava frio nas planícies de Gaugamela. Diante de Alexandre, o horizonte tremia. Um mar de soldados persas se estendia até onde os olhos podiam alcançar. No centro, o rei Dário III, cercado por carros de guerra, arqueiros e elefantes. Era o maior exército que o mundo havia visto. E diante dele, apenas 35.000 macedônios. Mas Alexandre, montado em bucéfalo, olhava para o inimigo com calma. Seu olhar não era de medo. Era o olhar de quem acredita que o destino já foi escrito. Antes da batalha, ele caminhou entre seus homens. Cumprimentavam por um, chamando-os pelo nome, lembrando-os de suas vitórias passadas e do propósito que os unia. Hoje, disse ele, não lutamos apenas contra um exército. Lutamos contra o esquecimento. Quem vencer esta batalha, viverá para sempre nos cantos da história. As palavras ecoaram como fogo. E quando o sol nasceu sobre as areias, o destino avançou. A batalha começou com um estrondo de tambores. O chão tremia sob o peso dos carros de guerra. As lanças persas brilharam ao sol. Mas Alexandre manteve sua formação firme. Esperou o momento certo. E então, com um comando curto, lançou sua cavalaria contra o flanco esquerdo inimigo. A poeira subiu como um vento. O som dos cascos e das espadas misturou-se aos gritos. E, no centro da confusão, o jovem rei rompeu a linha persa. Avançou direto em direção ao carro de Dário. O rei persa, apavorado, mais uma vez virou as rédeas e fugiu. A fuga do rei quebrou o espírito de seu exército. O que era uma força imensa, tornou-se uma massa em pânico. E Gaugamela se tornou o campo onde o Império Persa morreu. Quando o sol se pôs, Alexandre estava coberto de poeira e sangue. Mas em seus olhos havia algo além da vitória. Havia consciência de que havia se tornado o Senhor da Ásia. Os soldados gritavam seu nome, e o eco de suas vozes parecia misturar-se ao rei, como se até os deuses o estivessem escutando. Nos dias que se seguiram, Alexandre entrou na magnífica Babilônia. As portas douradas foram abertas para recebê-lo. Sacerdotes, nobres e povos de toda parte se ajoelharam diante dele. As ruas estavam cobertas de flores, e a multidão o aclamava como libertador e como Deus. Ele caminhava lentamente, com seu manto púrpura, e nos templos foram acesas tochas em sua homenagem. O rei do mundo havia chegado. Mas nem tudo era glória. Em meio à festa, Alexandre recebeu a notícia de que Dário ainda vivia, fugindo para o leste. Sem hesitar, reuniu seus homens e partiu atrás dele. A perseguição foi longa, através de desertos e montanhas. Até que um dia, encontraram o corpo do rei persa. Dário havia sido traído e assassinado pelos próprios generais. Quando viu o corpo do inimigo morto, Alexandre desceu de seu cavalo e se ajoelhou ao lado dele. Cobrindo com seu próprio manto, disse em voz baixa: um rei deve morrer pelas mãos de um rei. Ordenou então que Dário fosse sepultado com todas as honras reais. E jurou vingar sua morte. Esse gesto ecoou entre os povos do Oriente. E o nome de Alexandre começou a ser pronunciado com reverência. Não apenas como um conquistador, mas como alguém tocado pelos deuses. Nos meses seguintes, Alexandre seguiu conquistando as cidades do Império Persa. Suas vitórias eram rápidas, quase inevitáveis. Mas sua alma começava a mudar. O jovem que um dia sonhara em unir povos, agora começava a acreditar que era mais do que um homem, que sua vontade era a própria vontade do destino. Ele passou a usar vestes orientais. Aceitou ser tratado como um deus rei. E, em banquetes, deixava que os cortesãos se ajoelhassem diante dele.
Alguns de seus generais começaram a temer o que viam, mas ninguém ousava desafiar. Em uma noite silenciosa, sozinho em seu aposento, Alexandre escreveu em seu diário: há um vazio que nem as vitórias preenchem. Talvez o que eu busque não esteja na terra, mas no céu. As chamas das lamparinas tremulavam, e o vento do deserto sussurrava pelas janelas abertas. Era o som de um homem que conquistava o mundo, mas começava a perder a si mesmo. O conquistador e o crepúsculo da glória. As colunas de fumaça ainda subiam dos templos da Pérsia, quando Alexandre decidiu seguir adiante. O império estava diante de seus pés, mas seus olhos já buscavam o horizonte seguinte. Havia ouvido histórias de terras distantes, de povos que viviam além das montanhas e dos rios sagrados. E foi assim que nasceu seu novo sonho: conquistar o mundo até onde o sol nascia. Partiu com seu exército rumo ao leste. Atravessaram desertos áridos, vales profundos e montanhas cobertas de neve. Cada passo era um desafio contra a própria natureza. Os homens, exaustos, perguntavam até onde iriam. E Alexandre respondia: até onde os deuses permitirem. No caminho, enfrentou revoltas, tempestades e batalhas ferozes contra povos que jamais haviam se curvado a ninguém. Mas a cada vitória, sua fé em si mesmo crescia. Acreditava que nenhuma força podia detê-lo. Em cada cidade conquistada, deixava altares em seu nome, estátuas, templos e o eco de uma ideia: de que Alexandre não era mais apenas um homem. Mas nem todos compartilhavam dessa crença. Entre seus generais, crescia o desconforto. Alguns temiam que o rei tivesse ido longe demais. Outros viam com tristeza o amigo que se tornava um deus distante. Certa noite, em meio a um banquete, uma discussão acalorada estourou entre Alexandre e Clito, o Negro, um de seus companheiros mais antigos. Clito ousou dizer que o rei devia lembrar-se de quem era, que nenhum homem, por maior que fosse, deveria ser adorado. Alexandre, embriagado, tomado pela raiva, lançou uma lança contra o amigo. O silêncio caiu sobre a tenda. Clito tombou morto. Nos dias seguintes, o rei chorou sem consolo. Passava horas isolado e dizia aos seus servos: preferia ter morrido do que ver minhas mãos manchadas com o sangue de meu irmão. Mas o tempo não voltava atrás, e o conquistador seguia o caminho sem retorno. Em 326 a.C., Alexandre chegou às margens do rio Hidaspas. Diante dele estava o rei Polo, um governante indiano que comandava um exército imenso, com carros de guerra, arqueiros e elefantes. A batalha foi brutal. A chuva transformou o campo em lama, e o rugido dos elefantes ecoava como um trovão. Durante horas, o destino parecia indeciso. Mas, mais uma vez, Alexandre mostrou por que era invencível. Com tática, coragem e fé, rompeu as linhas inimigas e derrotou o povo. Ao vê-lo prisioneiro, perguntou: como deseja ser tratado? E o rei respondeu: como um rei deve tratar outro rei. Alexandre, admirado com a nobreza da resposta, restituiu o trono e fez dele um aliado. Mas a vitória trouxe também um golpe doloroso. Durante a batalha, Bucéfalo, seu fiel cavalo, foi ferido. O animal que o acompanhará desde a juventude cambaleou e caiu diante dele. Alexandre ajoelhou-se, acariciou o pescoço do amigo e ficou em silêncio por muito tempo. Quando Bucéfalo expirou, ordenou que fosse enterrado com honras de herói, e sobre o túmulo fundou uma cidade. Chamou-a de Bucéfalo. Era sua forma de eternizar o companheiro, que o levará por metade do mundo. Após a morte de Bucéfalo, algo mudou em Alexandre. Seu olhar, antes ardente, tornou-se mais distante. Falava menos, sonhava mais. Alguns diziam que o rei começava a pressentir o fim. Mesmo assim, quis seguir adiante. Quis atravessar os rios da Índia e alcançar o oceano que marcava o fim do mundo. Mas seu exército não quis mais marchar. Homens cansados, feridos, com saudade de casa, reuniram-se diante dele e suplicaram que voltasse. Alexandre ouviu em silêncio. Por longos minutos, permaneceu imóvel. Depois, ergueu o olhar e disse apenas: se não posso ir mais longe com vocês, irei dentro de mim. E assim,
Pela primeira vez, o Rei dos Reis voltou atrás. A jornada de retorno foi dura. Atravessaram desertos implacáveis, onde muitos morreram de fome e sede. Alexandre caminhava entre os soldados, dividindo com eles o pouco que restava de água. Um dia, um guerreiro trouxe-lhe um capacete cheio de água e ofereceu ao rei. Alexandre olhou e, sem dizer nada, derramou a água no chão. Depois, disse com calma: de que vai saciar minha sede, se não posso saciar a de todos? E assim, entre a glória e a poeira, o homem que dominara o mundo começava a sentir o peso da própria mortalidade. O brilho de sua estrela ainda iluminava o céu, mas o horizonte começava a escurecer. O crepúsculo do rei. O caminho de volta foi uma travessia de silêncio e saudade. Alexandre já não era o mesmo homem que partira de pela tantos anos antes. Trazia nas mãos o mundo conquistado, mas no olhar o peso daquilo que nenhum homem jamais deveria carregar. O império era imenso, da Grécia ao Egito, da Babilônia até as fronteiras da Índia. Mas a glória tem um preço, e o preço de Alexandre seria a solidão. Quando retornou à Babilônia, foi recebido como um deus. As ruas se encheram de flores, os templos tocaram sinos em sua homenagem. Mas dentro de si, ele sabia que algo estava diferente. O corpo, cansado. A mente, inquieta. E o coração, vazio. Passava as noites caminhando pelos jardins suspensos. Ouvia o som das águas, o canto distante das aves noturnas. E ficava olhando o céu. Dizia a si mesmo: conquistei o mundo, mas perdi o direito de descansar. Nas semanas seguintes, dedicou-se a reorganizar o império. Sonhava com novas campanhas, queria alcançar o Mar da Arábia, fundar cidades, unir povos. Mas seus generais estavam exaustos. E muitos começavam a temer sua ambição sem fim. Reuniões tornaram-se tensas. A desconfiança crescia. E a sombra da traição começava a rondar os corredores do palácio. Certa noite, Alexandre ofereceu um banquete. Convocou seus generais, conselheiros e oficiais. Riram, beberam, brindaram ao futuro. Mas durante a festa, o rei começou a suar. O rosto ficou pálido. E um frio intenso percorreu seu corpo. Tossiu e sentiu a febre subir como fogo. Os médicos foram chamados, mas ninguém sabia o que o acometia. Nos dias seguintes, a febre aumentou. Alexandre já mal conseguia levantar-se da cama. Os generais se reuniam ao redor. E o silêncio do quarto era quebrado apenas por sua respiração ofegante. Mesmo assim, tentou continuar comandando. Dava ordens, planejava rotas. E falava de novas conquistas. Mas sua voz estava fraca. E, às vezes, delirava. Dizia verbos de antigos deuses, chamando pelo nome. Sussurrava para si mesmo: Zeus, Pai, ainda há mundos a conquistar. Em uma das noites, pediu que levassem seu anel até os generais. Eles se aproximaram e perguntaram: a quem deixas teu império, Senhor? Alexandre, lutando para respirar, respondeu com um sussurro: ao mais digno. E depois, acrescentou: e que haja grande disputa por ele. Suas palavras caíram como pedras sobre o chão. Ninguém entendeu se era uma bênção ou uma maldição. Nos últimos dias, sua voz desapareceu. Já não conseguia falar, apenas olhar. E quando os soldados macedônios pediram para vê-lo uma última vez, abriram as portas de sua câmara. Milhares de homens passaram diante de seu leito, em silêncio absoluto. E Alexandre, com um leve movimento de cabeça, cumprimentava cada um deles, como quem se despede de uma longa vida. Na manhã seguinte, o quarto estava quieto. O sol entrava pelas janelas, e o corpo do conquistador jazia imóvel. Alexandre, o grande, o homem que quis ser Deus, partia do mundo dos mortais. Tinha apenas 32 anos. Dizem que quando morreu, ninguém sabia onde enterrar um homem que pertencia a todos os lugares. Seu corpo foi levado para o Egito, e, em Alexandria, ergueu-se um túmulo em sua homenagem. Mas com o tempo, o local se perdeu. E até hoje, ninguém sabe onde repousa o Rei dos Reis. Ainda assim, seu nome nunca se apagou. De geração em geração,
Alexandre sobreviveu nas histórias, nas lendas, nas memórias e nas ruínas das cidades que fundou. E talvez seja verdade o que ele sempre acreditou. Talvez a imortalidade exista, não no corpo, mas na lembrança dos que ousam ir além. O legado eterno. O tempo passou, os impérios mudaram, as cidades cresceram e caíram, mas o nome de Alexandre nunca se perdeu. Por onde passou, deixou marcas, ruínas, histórias, mitos, e um eco que ressoa até hoje, nas palavras daqueles que ainda se perguntam, como um homem tão jovem pôde mudar o destino do mundo. Séculos depois, poetas e reis, filósofos e conquistadores, todos lembrariam seu nome. Uns o chamariam de herói, outros, de tirano, mas nenhum conseguiria ignorá-lo, porque Alexandre não pertenceu apenas ao seu tempo, pertenceu à ideia de que o ser humano pode sonhar com o impossível. Dizem que ele viveu como se tivesse pressa, como se soubesse que o tempo seria curto demais para conter tudo que havia dentro dele. E talvez fosse isso mesmo. Talvez Alexandre tenha sido um cometa, brilhante, veloz e eterno, iluminando o céu da história, por um instante, que jamais será esquecido. Hoje, mais de 2 milênios depois, ainda falamos seu nome, ainda nos perguntamos quem ele realmente foi. Um rei? Um deus? Ou apenas um homem que acreditou que podia ser mais? Quando olhamos para sua trajetória, vemos não apenas conquistas, mas a busca incessante por algo que nenhum império pode conter. A vontade de transcender o tempo, de gravar o próprio nome nas pedras da eternidade. E de alguma forma, ele conseguiu. Porque, enquanto houver quem conte sua história, Alexandre jamais morrerá. Então, feche os olhos. Imagine o som distante de tambores, o cavalo relinchando sob o sol da Macedônia, e o jovem rei erguendo a espada diante do mundo. Sinta o vento das planícies, a poeira das batalhas, e o silêncio dos tempos antigos. É o som da eternidade falando. É a voz de um gigante. E assim, termina mais uma jornada, mais uma história que atravessa o tempo. Obrigado pela sua companhia, espero que tenha aprendido mais sobre a história de Alexandre, o Grande. Deixe seu like e entre na playlist que aparece para você agora, e veja os outros vídeos que já fizemos sobre grandes histórias como essa. Deixe seu like e compartilhe com quem possa gostar do conteúdo. Herança de Gigantes, histórias que atravessam o tempo, para inspirar a sua.